Programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhado. Bom dia, doutor Enéas Canhadas. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da família Web Rádio. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham de perto e de longe. Estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aí. E no vídeo, né, Enéas? No vídeo, estamos no vídeo, Enéas. Sim, no vídeo também? Também, estamos aqui no vídeo porque, olha, você está numa simpatia aí, Enéas. Você está com a camisa azul maravilhosa, uma camiseta maravilhosa. E esse conteúdo de psicologia temos que gravar para o vídeo também, né, Enéas? Entendi. E, Enéas, semana que vem, como você é psicólogo, eu tenho algumas novidades muito boas em questão da rádio para a saúde. Para a saúde que vai vir, Enéas. Então, semana que vem tem novidade aí. E talvez, devido mudanças, eu vou ter que reprisar o seu programa. Acho. Entendeu? Ok, você está no comando. É tudo para o nosso futuro melhor, né? Depois nós vamos conversar. Exatamente. Principalmente na área da psicologia, hein, Inês? Área da saúde. Exatamente. Entendeu? Mas nós vamos conversar. Enéas, qual seria o telefone que eu já estava falando de você para atendimento? É o 11 99995 5978. 99995 5978. Atendendo normal, né, Enéas? Normal, Luiz. Normal por via online, né? Tá. Enéas, me passa o tema para que eu possa colocar em vídeo também, por favor. Vamos lá. O tema, Luiz, hoje eu procurei tirar assim Você não vai falar de boque, dessas coisas, não, né? Dessas. Olha, nem te falo dessas palhaçadas. Fica tranquilo. Que é o seguinte: existe uma coisa chamada pugilismo. E existe uma coisa chamada circo. Você está me entendendo, né, Né? Perfeitamente. Esporte é esporte, né, Enéas? Agora outra coisa não tem nada a ver. Bom, Enéas, passa o tema. Então, eu quero conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que tem me chamado a atenção a partir dos atendimentos no consultório. Porque, por algumas razões, principalmente porque durante a pandemia, praticamente durou 3 anos, né? As pessoas esqueceram algumas coisas. Esqueceram que a convivência mais de perto não era tão fácil, que a convivência direto tinha implicações do tipo eu não me acostumo com os teus modos e os teus jeitos. E o problema que eu tenho observado muito é que as pessoas saíram da pandemia 3 anos mais velhas. Né? Não sei se já pensaram nisso. Então, 3 anos mais velhas, você diz assim, na conta geral, você diz, imagina, eu tinha 35 anos, agora eu estou só com 38. Né? Minha esposa tinha 33, agora ela está só com 36. Acontece que a pandemia, ela não provocou somente aproximações exageradas ou desentendimentos. A pandemia provocou rugas. A pandemia provocou estrias. Estou falando num sentido figurado, né? Ela mexeu com o cérebro, Enéas? Mexeu com a cabeça das pessoas muito. Eu falei isso uma vez para você, que tá girando tudo em questão dessa
falta de paciência, nós estamos vendo que é... Cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, mas parece curioso falar isso, porque, peraí, você está falando que a pandemia causou rugas nas pessoas, né? Exatamente. A pandemia causou estrias, rugas, isto é, a pandemia causou, né, defeitos na estética, né? A pandemia causou defeitos na estética. De repente, nós, passados alguns anos, passados certos sofrimentos da vida nesses 3 anos, né, eu modifiquei muito o meu jeito de ser, né? Eu modifiquei muito o meu jeito de ser. Agora, se os mais jovens sentiram isto, né, imagine os mais velhos, onde certamente esse tempo decorrido teve um impacto maior ainda na convivência, né? Porque o que aconteceu após a pandemia, né? Muitas pessoas trocaram de emprego, muitas pessoas arrumaram novos empregos, muitas pessoas também perderam o emprego, muitas pessoas tiveram que reformular a sua vida, né? E muitas pessoas tiveram que refazer as suas expectativas, refazer os seus programas de vida e assim por diante, né? Ocorre que os mais velhos tiveram um grande impacto também sobre as suas vidas e precisaram, bem ou mal, com pressa ou não, com forças suficientes ou não, reformular também as suas vidas, né? Reformular a sua convivência, que já era entremeada com experiências pessoais do dia a dia, só que isso foi muito mais intensificado. E o que eu percebo hoje, que está pesando bastante sobre as pessoas, e principalmente sobre o encaminhamento da vida em comum, né? É exatamente digamos assim, uma falta de colorido na afetividade, né? Então, a afetividade, ela não precisa ter um objetivo muito claro ou muito carregado pela virilidade, pela juventude, né? A afetividade nos mais velhos, ou a afetividade naquelas pessoas que precisam reformular as suas relações, né? Ela pode muito bem existir levando em conta, valorizando a outra pessoa da relação, sem exatamente ter que esperar, né, grandes manifestações ou grandes acontecimentos e assim por diante. Então, falando um pouquinho, Luiz, sobre essa afetividade, eu penso que nós estamos vivendo um momento de vida onde nós precisamos reaver a nossa afetividade. Como eu estou sendo afetivo? Como eu estou reconhecendo na outra pessoa uma pessoa que eu quero bem? Como eu estou proporcionando momentos que demonstrem que eu quero bem a outra pessoa?
como eu estou sendo capaz de praticar o meu querer bem? Como eu estou sendo capaz de aproveitar momentos para a expressão do meu querer bem? Então, vocês vejam que eu estou concentrando bastante na possibilidade ou nesta opção do querer bem, da afetividade, exatamente porque o querer bem ou o bem-querer, né, falando de uma forma um pouquinho mais poética, é praticamente uma coisa que nós corremos muito risco de esquecer ou de achar que se não for para valer mesmo, então nem vale a pena. Então, nós vamos nos distanciando das oportunidades de uma manifestação afetiva de carinho puro e simples, sem com isso determinar, né? Determinar grandes manifestações ou grandes expectativas ou grandes esperanças, né? Então, vamos exagerar, pegando um exemplo. Você não vai poder dar para a tua esposa, ou para o teu companheiro, ou para a tua companheira, você não vai poder dar um diamante por mês para dizer para outra pessoa que você o ama, ou que você a ama, né? E por isso você está comprando um diamante todo mês. Exagerando bastante, né? Ou você não pode dizer, você não pode querer dizer que para a pessoa que você quer bem, você vai dar um carro novo cada 6 meses, né? E quando nós vivemos uma certa fase da vida ainda cheios de juventude, nós podemos garantir, né, as manifestações, principalmente sexuais e sensuais, que são tidas muitas vezes como sinônimo de afetividade, e nem sempre o são. Por outro lado, os mais velhos, como não têm mais a juventude, a virilidade como tinham antes, né, muitas vezes podem cair numa rotina onde a afetividade fique completamente fora de moda, ou fora de questão, ou fique distante, ou fique cancelada das nossas vidas, né? Então, nós vamos ocupar esses minutos que nós temos para pensar, ou repensar, ou procurar resgatar um pouco algumas coisas relacionadas à afetividade, né? A afetividade, ela ajuda, fortalece a autoconfiança, a autoestima. A afetividade, ela pode fortalecer aquele ombro amigo que um pode ter no outro na convivência, né? A afetividade influi positivamente na saúde do corpo, né? E a afetividade influi também positivamente na saúde da mente. A afetividade, o afeto, a manifestação do afeto, ajuda a levar uma vida mais leve. Nós dedicamos aqui 3 programas falando da leveza, né? E a afetividade valoriza a convivência com outras pessoas, permitindo, então, que nós possamos melhorar a qualidade de vida através da expressão e da prática da afetividade. Neste caminho da melhoria, da leveza, neste caminho do cultivo com as pessoas a quem nós queremos bem, né? Nós precisamos, entre outras dicas, reconhecer o quanto determinadas pessoas são importantes para nós. E eu não estou falando agora só do seu parceiro ou da sua parceira, só da sua esposa, só do seu marido, e assim por diante. Eu estou falando de que
O círculo de amigos e o círculo familiar é um círculo onde existem outras pessoas às quais eu também quero bem e elas são importantes para mim. Então, eu preciso identificar as pessoas que são importantes na minha vida, não só não só esposa, marido, companheiro, companheira ou filhos, mas também outras pessoas que compõem um círculo de pessoas importantes na nossa vida. A outra dica é que nós podemos dirigir o nosso querer bem, a nossa afetividade, através de cuidar da nossa comunicação com as pessoas a quem nós queremos bem. Mesmo que eu tenha um perfil psicológico, mesmo que eu tenha um modo que não seja tido como sensível ou delicado, mesmo que eu seja tido, às vezes, como uma pessoa um tanto grossa, um tanto seca, eu preciso, de alguma forma, cultivar um pouco que eu seja mais afetuoso na minha comunicação, nas coisas que eu falo, nos assuntos que eu conduzo, na maneira como eu trato as pessoas a quem eu quero bem. E é claro, o meu companheiro, a minha companheira, que está junto de mim, os meus filhos, as pessoas mais queridas para mim, são aquelas pessoas que precisarão sentir que a maneira como eu converso, os assuntos que eu trato, a maneira como eu convivo, elas levam da minha parte para com elas um comportamento afetuoso, a quem eu posso demonstrar um certo carinho, né? E aí, esta comunicação afetuosa, ela precisa ter algumas características, né? Por exemplo, quando eu procuro, na medida do possível, ver nas pessoas a quem eu quero bem, algumas qualidades que eu valorize, né? É praticamente impossível que eu demonstre afetividade sem valorizar algumas qualidades da pessoa, né? E é preciso, então, que eu saiba ver as qualidades das pessoas. Mas então você está dizendo que eu devo ignorar o defeito das pessoas, ou os defeitos? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você estiver atento a um cuidado em demonstrar a sua afetividade, vendo o lado bom das pessoas, você vai poder também falar de eventuais defeitos no sentido de ajudar as pessoas. Porque o carinho não é só o lado positivo. O afeto não é só o lado positivo. Quando eu aponto para alguém uma falha ou um mau costume, eu estou também sendo carinhoso ao tratar aquela pessoa. Claro, é preciso que eu saiba, então, a outra dica, respeitar as diferenças, né? Porque para que eu tenha uma convivência afetuosa, eu preciso respeitar as diferenças, né? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm níveis de afetividade, como também têm níveis de agressividade diferentes. E diferentes com relação a quem? Com relação a você mesmo, né? Então, esta afetuosidade que leva em conta as diferenças, você já ouviu a expressão do tipo, fulano é muito sério, mas é uma boa pessoa. Ou, fulano é muito seco ao tratar as pessoas, mas ele tem um bom coração. Quando eu falo que uma pessoa tem bom coração,
é porque eu estou citando, talvez, uma dificuldade que aquela pessoa tenha no trato com os outros, mas também estou respeitando uma diferença, que é, por exemplo, um bom coração, né? Outra coisa que eu preciso, a afetividade, o afeto, jamais, nunca, como dizia um chefe meu, nunca, em tempo algum, a nossa afetividade, o nosso afeto pode passar uma ideia de falsidade ou de duas caras. Então, nesse relacionamento que mostra afetuosidade para com a outra pessoa, é preciso que ele seja absolutamente sincero, isto é, absolutamente honesto, absolutamente transparente de uma pessoa para outra, né? Então, a minha afetividade, a minha maneira de demonstrar carinho, atenção e afeto para com as outras pessoas, ela precisa, antes de mais nada, fazer sentido para mim. Porque se eu não considero isto como um sentido para mim, eu não acredito. Se eu não acredito, eu não pratico. E se eu não pratico, eu não transmito esta afetuosidade àqueles que me cercam, né? A afetividade, ela precisa ser alimentada por ações e palavras, por atitudes e gestos e assim por diante. Se não for assim, é porque isso talvez não faça sentido ou seja muito formal na minha maneira de ser. E aí eu não vou ter realmente a mesma qualidade de afeto para ser demonstrado, né? A outra dica é que eu não posso ter medo, né, de me expressar. Como é que eu vou demonstrar afetuosidade se eu não expressar essa afetividade? Eu me lembro muito de uma palestra que eu assisti de um psicólogo que trabalhava com famílias que tinham filhos com consumo de droga. E ele recebia normalmente os pais no departamento que ele trabalhava, mas os pais apavorados porque descobriram que o filho começou a usar droga. A primeira coisa que ele dizia, a primeira orientação que ele dava era a seguinte: quantas vezes você abraça o teu filho por dia? Quantas vezes você dá um abraço no teu filho durante uma semana? E o que ele constatava é que, na maioria das vezes, os pais se queixavam de estarem distante dos filhos. Então, ele dizia assim: então, você vai para casa e você vai tomar um remédio. Que remédio era esse? Você vai dar um abraço no teu filho uma vez por dia, durante uma semana. E na semana que vem você volta aqui. Ora, se você passar uma semana sem dar um abraço na sua esposa, ou se você passar uma semana sem dar um abraço no seu filho, ou se você passar uma semana sem dar um abraço no seu companheiro, ou se você passar uma semana sem dar um abraço em alguém que você quer muito bem, você não está expressando a sua afetividade. Portanto, é preciso que você expresse a sua afetividade exatamente sendo afetuoso. Lembra? Com gestos, com ações, com palavras e com atitudes. E por último, a respeito da afetividade, né? Em momentos especialmente delicados, é que você pode e você tem chance de demonstrar o seu maior potencial
de afetividade, né? Aquele ombro amigo, aquele estar ao lado, ainda que às vezes você não saiba o que dizer. Evite fazer comentários que são julgadores ou apreciadores, ou que são muito racionais em alguém que está precisando do seu afeto, para alguém que está precisando do seu afeto. Então, quando você não tiver nada para dizer para uma pessoa que está carente, precisando de afeto, quando você não tiver mais nenhuma atitude para demonstrar, ou nenhuma palavra para dizer, você vai apenas ficar do lado dela. Ficar do lado dela, você vai dizer, olha, eu estou aqui. Se você precisar, pode contar comigo. Se você tiver a chance, talvez um marido, esposa, um companheiro, uma companheira, se você tiver um pouco mais de proximidade, quem sabe você pode pegar na mão. Mas se continuar não tendo o que dizer, não diga. Fique em silêncio. O teu silêncio vai ser melhor, mais saudável e mais afetuoso com essa pessoa. E daí você vai poder exatamente demonstrar a sua afetividade na medida em que você estiver apenas próximo à pessoa, né? E com isso, a tua afetividade vai ser de forma transparente, de forma honesta, de forma sincera, você vai estar transmitindo a sua afetuosidade. Muito bem. Hoje um pouquinho mais breve, mas exatamente esse contexto que eu quero compartilhar e que eu quero deixar com vocês, né? Uma das coisas que eu tenho percebido que ao longo do tempo, ao longo da convivência, vão esmorecendo, às vezes vão sendo deixados de lado e às vezes vão sendo esquecidos. Então, este toque que eu quis transmitir para vocês hoje é uma forma de nós mantermos as nossas relações afetuosas vivas, né? Saudáveis, boas para a nossa convivência e para a nossa maneira de estar com as outras pessoas. Então é isso, Luiz. Conforme prometido, terminando um pouquinho antes, né? Porque tanto você quanto eu precisamos aí desses minutos, certo? Ô Enéas, passa de novo o tema na íntegra. Ó, gostou? O tema hoje foi a nossa afetividade para com as pessoas. A nossa afetividade. Como expressar afetos, pode ser também. A nossa afetividade para com as pessoas. Para com as pessoas, isso, exatamente. Você gostou do meu português? Sim. Basicamente correto, né? Precisa. Enéas, eu não quero... Hoje o programa está sendo mais curto, né? Que o Enéas tem compromisso, e eu vou gravar também aqui 2 programas da USE hoje, né? Que os programas da USE vão ser... Esse de hoje vai ser gravado, que eu vou gravar agora, também para o YouTube, e mais um para a semana que vem, que nós vamos ter... Eu vou até gravar o da USE para a semana que vem, que tem transformação aí, Enéas. Tem renovação, Enéas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou passar para você na semana, tá bom? Muito bem, Luiz. Estamos aí no aguardo para a gente papear a respeito, tá bom? Grande abraço, meu amigo Enéas. Grande abraço a você, a todos, e até o nosso próximo encontro. Obrigado por essa força que está com a gente em 2024, viu, meu amigo? Se Deus quiser. Vamos lá. Um abraço. Segura um pouco aí, Enéas. Ok.
Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.